Sejam bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. E para você também, viu, Thalita? O quê? Diga. Vocês já pararam para pensar como a gente cuida de cada parte do nosso corpo, mas muitas vezes esquece dos nossos pés? Com certeza, a gente cuida tanto do corpo, da pele, vai para academia, mas os nossos pezinhos que nos sustentam o dia todo, muitas vezes ficam o quê? Esquecidos. Pois é, mas quando eles doem, a coisa muda de figura, seja por calosidade ou encravada. E por isso, nós trouxemos hoje uma convidada especial. Isso mesmo, é a Vânia Xavier, que é podóloga, empresária. Ela é autora do livro Minha Vida em Pequenos Retalhos e também criou a marca VX Alma e Pé, e ela se destaca por um atendimento inovador e personalizado. Mas antes de chamar essa convidada, eu já quero deixar aqui o meu convite para você curtir, comentar e compartilhar esse episódio com as pessoas que possam se interessar por esse assunto. Agora sim, Ju, o Saúde em Diálogo começa agora! Vânia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Vai ser muito bom falar sobre o pé, meu querido pé, já dizia a música lá do Castelo Rá-Tim-Bum, lembra? Os mais antigos vão lembrar. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber quem é a Vânia Xavier. Conta um pouquinho pra gente. É bem forte, hein, gente? Brincadeirinha. A Vânia Xavier é uma pessoa muito determinada, corajosa e intensa. Acho que no primeiro momento que eu entrei em contato com você deve ter percebido que é isso que eu quero, vamos lá. O que você acha? Decidida. Foi isso que aconteceu quando eu vi o seu perfil. Eu falei assim, tem tudo a ver, eu quero estar lá, eu preciso estar lá. Eu acho que a podologia ela é comentada hoje, mas ainda não é bem disseminada assim, de uma forma que eu gostaria que acontecesse mais vezes. E a Vânia é isso, ela tem um foco, um objetivo, ela vai lá e busca, não fica esperando alguém te chamar. Aí eu falei outro dia na live, eu me convido e tudo bem. A Vânia Xavier é esposa, mãe. Hoje me considero uma empresária porque tenho a minha marca, VX Alma e Pé no mercado. E gosto muito dessa conversa que vocês têm aqui, que eu acho que foi o que mais me chamou minha atenção. Uma coisa despretensiosa, mas falando de coisas sérias. Gosto muito, me encanta bastante esse mundo. Que bom. E é isso, vamos falar de muita coisa boa. É isso aí, vamos falar um pouquinho de coisas boas, de coisas super importantes, né, gente? Com certeza que é a saúde dos nossos pés. E Vânia, me conta, o que te motivou a trabalhar com a podologia? A podologia, eu falo bem lá atrás que eu caí de paraquedas. Eu estava em casa na licença de maternidade do meu filho Leonardo, e aí me vi dona do lar, não era isso que eu queria, mas a podologia para mim, o que mais me motivou a estar dentro dessa profissão foi a preocupação que eu tive com o pé sempre. Desde criança eu era muito preocupada com o meu pé, com as minhas amiguinhas, como elas não lavavam o pé, eu olhava e falei, você tomou banho, mas você não lavou seu pé. E eu nem imaginava que eu ia ser podóloga. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com aonde meu pé está, que ambiente que ele está, se era dolorido, se era apertado. Eu nunca fui essa pessoa preocupada esteticamente em fazer pedicure, mas eu sempre fui preocupada na saúde geral dele. Tipo, eu vejo um olhar cuidadoso, onde eu estou pisando, né? Isso, mais ou menos assim. E essa preocupação era muito latente com o tipo de calçado, com o lugar onde eu vou pisar, se era um lugar sujo, se era na minha casa, se era desconfortável ou não. E a necessidade fez eu estava em casa de licença de maternidade, e a necessidade financeira e de me recolocar no mercado, que eu era do mundo do CLT, da área da qualidade, a vida toda fui da área da qualidade. Eu falei, peraí, eu não sou dona do lar, não estava encaixando. E aí eu comecei a pesquisar que área que eu ia atuar. E a hora que eu vi a podologia e a função dela, eu falei, é essa área que eu quero atuar. Que bacana. E você, com toda a sua experiência, você acabou criando uma técnica sua, né? Sim. E como que foi essa trajetória? E aí a Vânia se forma em podologia, gente, com muita dificuldade. Foi uma decisão bem difícil. Eu acho que para todas as áreas, independente de para onde você vá, quando você é mãe de duas crianças,
estar em casa e o sair de volta para esse mundo de trabalhar é bem difícil. Eu passei por foi um período difícil financeiro para pagar o estudo, pagar a babá para ficar com meu filho, e uma decisão que eu comprei e tomei sozinha. Meu marido não me apoiava porque ele falou, não, não dá, ele é muito pequeno. Eu não, eu quero sair, quero trabalhar, preciso trabalhar. E lá no início não houve uma técnica. Eu falo no meu livro que a minha podologia é ir contra o fluxo, que é não aplicar uma técnica. E no começo eu fiquei meio perdida porque eu queria imitar as outras e não entrava com com que a Vânia enxergava na podologia, e fui em busca de um atendimento diferenciado. Então hoje eu tenho uma consulta que chama personalizada. Então não é uma técnica de execução instrumental, e sim uma podologia avançada no sentido conservadora, preventiva, uma coisa mais orientativa de como fazer com que você olhe para o seu pé e cuide do seu pé sem necessariamente precisar estar ali todo mês dentro de um gabinete de podologia. Eu acho legal quando você fala desse olhar conservador, porque hoje a gente vive num mundo que a gente quer o olhar moderno, aquele olhar diferenciado, e muitas vezes a gente tem que olhar para o básico, porque o básico funciona muito bem, né? Então eu queria saber de você como que é esse olhar conservador, mas uma coisa que eu queria te perguntar também é quais são as principais queixas, os problemas que a gente tem nos pés e que vão indicar, ó, isso aqui seria interessante procurar uma podóloga. No caso, as dores maiores hoje no dia a dia das pessoas que precisam estar dentro de um consultório de podologia, ela tanto tem a ver com qualidade de vida. Estou desenvolvendo calosidades em regiões específicas. Um exemplo, na região do hálux, que é o dedão, a gente se torna pessoas irritadas, com dor de cabeça, e não sabe que aquela calosidade precisa ser removida. Ah, tem a ver. E aí eu acho que é uma das dores mais recorrentes, é calo. Até existe um ditado, né? Não pise no meu calo. E uma outra dor que é muito recorrente e as pessoas deveriam estar mais atentas é manchas, pintas. Não é comum se ter pintas nos pés. Pode ser sim pintas cancerígenas. O ideal é ver a pinta, não procurar um dermatologista. É uma obrigação da gente avaliar esse pé durante esse procedimento. Por isso que eu falo que a podologia ela não é uma técnica. A podologia que a Vânia entrega, que a Vânia enxergou lá atrás como profissão, é uma podologia realmente olhar a saúde desse pé no geral e direcionar essa pessoa, seja para um dermato, seja para um vascular. Claro. Assim como manchas escuras na planta do pé que remete a algum problema de fígado. Manchas amareladas ou escuras na unha. Pode estar se desenvolvendo uma micose e a pessoa acha que é só uma manchinha à toa. E cobre com esmalte porque acha que aquela mancha vai sair por si só uma hora, assim como ela veio. E não, é um micro-organismo já formando colônia e possivelmente desenvolvendo uma micose que vai trazer para você um desconforto muito maior de tempo de tratamento, custear um tratamento e perda dessa placa que não é fácil de você reverter isso. E muitas das vezes você vai precisar de um medicamento que vai te trazer outros transtornos para tratar aquela simples manchinha que você poderia ter olhado lá atrás se você tivesse o controle e uma busca um pouco mais efetiva de um profissional da área da saúde na podologia. Então é observar o pezinho lá. Todo mundo, lição de casa hoje, vai chegar em casa no fim do dia, tira o sapato, toma um banho, olha o pezinho como é que tá, para ver se tem alguma coisa que chama atenção e procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Uma das coisas que eu falo para as minhas pacientes mulheres é sempre assim: não deixe que a sua manicure, pedicure tire o seu esmalte, tire você o seu esmalte. É sua obrigação. Interessante. Tirar o esmalte. É uma forma que eu tenho de me observar. Quando eu fui lá há 15 dias atrás, minha unha estava assim. Hoje não está assim. O que está acontecendo? Essa placa branca, eu posso estar desenvolvendo uma alergia a esmalte? Sim. Pode ser um fungo? Também. Então, eu deixo bem claro para elas assim, não deixe para que o outro o seu esmalte. Um exemplo, quando você está na pedicure, que acontece bastante, é uma conversa muito boa, aleatória, a gente ri, fala fofoca, fala da novela, e a pedicure nem sempre está atenta que ela também não percebeu aquela manchinha. Se você tira, você percebe, porque é em você. Você não consegue tirar o esmalte assistindo TV, fazendo alguma coisa. Você está lá, você agacha e olha.
Quando você está na manicure, você está disperso, o assunto, o barulho, as coisas. Sim. E aí é onde começa uma manchinha muito pequenininha, silenciosa, que não traz dor, quase sempre não traz dor. E aí onde vai se desenvolvendo numa força muito mais gigante. Um exemplo, hoje, trabalhando mais na área da micologia, eu percebi que o fungo ele tem uma característica muito mais forte para se desenvolver. Quando você está com a unha esmaltada, ele precisa do calor, umidade e escuro para se desenvolver. E a esmaltação entra exatamente nesse ponto. Então, esconder aquela manchinha é promover uma proliferação de fungo muito mais rápida, numa velocidade maior e distrófica, dependendo de cada caso. Dependendo do hospedeiro, do organismo que ele entrou, ele pode ser distrófica. E me diga uma coisa, então, quando a gente deve se preocupar com as manchinhas? Porque normalmente quando a gente coloca o esmalte na unha, quando vai tirar, às vezes ela tá com a unha mais esbranquiçada. Sim. Quando que é do esmalte? Como que a gente pode falar assim para as pessoas entenderem e falar, não, essa aqui eu preciso ter mais atenção? Quando você usa um exemplo, esmalte branquinho. Estou com a minha unha íntegra, rosadinha, bonitinha. Fiz uma esmaltação só. E nesses 15 dias, que é o tempo máximo, assim, não máximo, que é o tempo normal que normalmente elas ficam, né? Eu fiz essa esmaltação e após essa remoção eu percebo uma placa, muitas placas e várias unhas. Aí eu já entendi que alguma coisa naquele esmalte me trouxe esse problema. É diferente do fungo. O fungo é um pontinho que vai ganhando espaço, Em vai uma ganhando unha e pontual. e quase sempre, no máximo assim, dificilmente você vê em mais de uma unha, mais que 2 dedos. A não ser que realmente é algo que começou lá atrás e a pessoa não percebeu. Mas o fungo ele tende a ser pontual em algum, e aí ele vai ganhando espaço ali conforme a sua imunidade, conforme a sua liberação, ele vai ganhando força. Já a alergia ao esmalte, ele já tende a ser um pouco mais geral e um pouco mais assim. Eu tenho isso, ou eu não tinha isso. É muito mais visual. Porque um esmalte perceptível. normal, que se não tem alergia, não é para ficar com a unha esbranquiçada, então? O uso excessivo do esmalte, independente dele ser hipoalergênico ou não, traz algumas manchas na unha. Entendi. É diferente da alergia. A alergia ela é uma coisa assim, igual eu te falei, a unha está íntegra, rosada, bonita, e de repente ela está toda manchada. Aí ao tirar o meu esmalte, eu olho mais para aquela situação. Então pode ser sim você estar desenvolvendo uma alergia daquele material. Agora, quando eu tiro o esmalte, eu vejo uma pontinha só, uma aqui e uma lá. E aí é muito pequenininha e só vê mesmo se você parar para observar. Isso ali vai aumentando conforme a demanda. Entendi. Então tem que ter mais atenção daí. Tem que ter mais atenção. E aí ainda é de organismo para organismo. Tem uma pessoa que ela é extremamente alérgica a várias outras coisas, não tem a esmalte. A gente chama de alergia adquirida. Mas aquela esmaltação ela desenvolveu de uma vez. Aí ela tem uma propensão à alergia mais que eu que não tenho. E aí eu vou desenvolvendo devagar, que aí essa é a longo prazo. Então são placas mais brancas e mais superficiais. O fungo ele já tende a se afundar mais na placa. A grande maioria dos micro-organismos e fungos de unha, ele entra por baixo da unha, pelo palito de madeira, pela lixa, pelo instrumento, pelo ato de cutucar abaixo da unha. Ele não entra por aqui. Já as placas brancas, elas já aparecem mais aqui. Aí tem uma diferenciaçãozinha assim, mais na estrutura. Um pouco mais erosões, um pouco mais aprofundada, que você dá aquela lixada e ela não sobe. A alergia já não, você dá aquela passadinha, já tira aquele excesso que o esmalte provocou e ele já sai fora. Você consegue resolver ficando um tempo sem esmaltar. E para entender se é ou não, você faz aquela mesma utilização daquele mesmo material de novo e fica por um período menor, tá? E aí você tira e você percebe que ela está lá instalada de novo. Tirar a prova dos 9, né? Isso, quase isso. E outra dúvida, calma lá. Temos várias dúvidas hoje sobre pé. A gente faz isso, né? Tem muita gente que acha que pé não dá assunto, né? Mas dá, menina. Inclusive, eu não olhei o pé de vocês hoje pra saber Ai, se tá gente, eu não quero bonitinho. mostrar o pé do meu pé. Deixa eu ver, tá? Todo mundo sem esmalte aqui, deixa eu ver. Não tá os dos mais bonitos, porque o cuidado do pé que eu falo é um cuidado diário, não é algo que eu faço para
vou cuidar, que é uma preocupação geral, né? Eu vou fazer meu pé porque eu tenho aquele evento. Não, eu cuido do meu pé no meu dia a dia. É a estética que está na evidência, né? Isso, que é o que eu acho que é um dos assuntos que você começou lá atrás falando, a moderninha. É algo tipo modinha, tá na modinha, vamos fazer hoje? Não, eu acho que a saúde do pé é o contrário. É todo dia um pouquinho, é olhar com uma certa frequência, ter o hábito de olhar e não fazer para um evento. E o menos é mais. Menos é mais, adoro essa palavra. Está em evidência de novo, as atrizes lá de Hollywood, todas no tapete vermelho, sem esmaltes. Eu amei essa propaganda, até repostei. E falei, gente, desculpa minhas manicures, mas o natural sempre vai ser o mais bonito. E eu acho super interessante colocar isso, porque, um exemplo, eu que atendo na podologia, a demanda que está de unha em gel. Isso que eu ia perguntar. Meu pensamento. Pois me pergunte. Isso, era exatamente, quero saber da unha em gel, e você falou do fungo, né? Essa questão de ficar quentinho, né? Então, gostaria de saber qual a sua opinião sobre unha em gel. Umas pessoas que fazem essa unha em gel, eu não entendo muita diferença, tá? Mas ficam uns negócios gigantes que você fala, como que mexe no celular? Eu estou na mão com unha em gel, no pé que eu coloquei. Você tá com unha em gel, menina? Não sabia. Menina. Mas não alongo. Você não alonga, mas você faz o uso da esmaltação. Da esmaltação, Isso, então assim, no meu ponto de vista... procedimentos aí, minha parceira tá me escondendo procedimentos. Não contou pra ela. Vou contar. Que eu tava sabendo. Depois você vai saber mais. Endereço. Depois desse assunto você decide. Você decide. Você decide. A esmaltação em gel, no meu ponto de vista, ela eu acho que tem que se usar sim essas coisas modernas, principalmente quando você gosta e se sente bem com aquilo. Eu acho que o bom senso é isso. É você realmente poder usar e usufruir do que tem de bom nesse mundo. O que acontece no dia a dia é que as pessoas tomaram essa técnica como normal e faz-se numa demanda livre. Eu tiro, coloco, e esquecendo da fragilidade que ela traz para a nossa placa natural. Porque para mim conseguir aplicar esse material na sua unha e fazer com que ele tenha essa durabilidade que ele tem, eu preciso desgastar a sua placa para que promova essa aderência e você não seja uma cliente descontente, porque vai sair logo imediatamente. E aí você vai remeter que a pedicure a profissional fez um trabalho ruim, cobrou por uma fortuna. Não, ela precisa desse desgaste, faz parte disso. E aí me assusta um pouco saber que eu vou desgastar uma coisa que já é minha, natural, para entrar uma coisa nova. Então, nesse ponto, eu acho que as pessoas deveriam se atentar mais à técnica, que entra lá naquela questão, tirar meu próprio esmalte, é olhar para essa situação. É marcar uma técnica, seja ela para o cabelo, seja ela para a unha, e observar como é feito isso aí. E ter o bom senso de fazer por uma ocasião especial, sim. Eu falo para as minhas pacientes, vou sair de lua de mel. Ótimo, faça a unha em gel, vai durar mais, vai ficar bonito o tempo todo, para fotos, para os ensaios. Vou ficar um tempo fora, num congresso, numa imersão, vou para fora do Brasil, e a unha lá não é igual aqui. É legal, sim, fazer o uso desse material. Você faz no país que você conhece, você faz na sua profissional que você conhece, confia, e aí eu vou para lá com a unha feita. Super válido. O que não é legal é o uso exagerado e a demanda livre, que para sempre, porque eu tenho clientes que elas simplesmente aderiram, não, nunca mais faço outra. E camufla problema, enfraquece a unha, né? E aí você fragilizando essa unha, você traz você abre porta para outras demandas de fungo, micro-organismo. E o que mais me assusta mesmo é a distrofia que você promove nessa unha, fazendo com que ela fique tão frágil e tão atrófica, tão debilitada, que você não consegue mais viver com aquela unha naquele estado. Aí você vai lá e faz mais uma vez. Entendi. Em nenhum momento alguém te alerta e fala assim, peraí, mas e a saúde da sua unha? E aí isso gera o transtorno emocional, que aí você adoece de uma outra forma e aí fica mascarando, sabe? Acho que eu não vou fazer mais. Não é bem um assunto aqui, porque eu continuo fazendo, mas... Eu gostei da estratégia. Lógico. Vai fazer uma viagem, a gente agora que usa
tá sempre no computador, mostrando no celular, mostrando coisas, que faz parte do nosso trabalho hoje em dia. Às vezes você tá com a unha mais, assim, descascada, ela vai chamar mais atenção do que aquilo que você vai mostrar, então faz super sentido. Mas eu acho que quando você faz a unha em gel, você fica fazendo por muito tempo, você camufla possíveis problemas que podem acontecer. Você não vai Exatamente. enxergar, É né? tanto que quando a gente vai fazer uma cirurgia, a primeira coisa que eles fazem Tira o é tirar esmalte. esmalte. É um meio de você observar. Então você já entende numa ação dessa. Peraí, eu vou fazer uma cirurgia lá, não sei, em qualquer parte do corpo, uma cirurgia micro, pequena. Por que eu tenho que ficar sem esmalte? Ninguém para se atentar da importância que ela tem nessa nossa função de saúde. Então, o que eu falo para as minhas pacientes é, eu não tiro, até mesmo quando vai tratar com micose comigo, são 10 sessões ali, você fica comigo semanalmente aplicando laser, eu preciso que você esteja sem esmalte. Então, mas imagina que aí 10 sessões dá 2 meses e meio, como que eu falo para uma mulher ficar 2 meses e meio sem esmaltar e nesse meio do período ela tem um evento super especial? Eu falo, não, em nenhum momento eu tiro a sua esmaltação. O que eu falo é assim, qual a necessidade dessa esmaltação para você no dia a dia, no pé? Estamos falando aqui do pé, tá? Eu falei da sua unha, mas é válido para você se atentar realmente, não virar Claro. uma Uma coisa técnica escrava. Eu preciso Isso. daquilo. Não, você faz aquilo naquele momento, depois volta para o seu. Mas pensa no pé. É muito grave hoje eu ver pessoas fazendo essa técnica no pé. Porque você consegue sim fazer uma esmaltação bonita e deixar o seu pé elegante com uma esmaltação comum, sem necessariamente ser por uma esmaltação de gel na mão que você lava a louça, que você pega e que descasca. O pé já não, ele já tem uma preservação maior. Então, o que eu falo para elas é essa conscientização. Eu não tiro você do esmalte, mas vamos lá. No meio do tratamento eu tenho um casamento. Você vai esmaltar, eu quero que você esmalte, eu preciso que você esmalte. Porque uma das coisas para qualquer tratamento, eu acho que o emocional tem que estar ali primeiro. A decisão de que é uma doença e vamos tratar, é a primeira coisa que eu falo na minha consulta. Segunda coisa é esse bom senso de eu estou bem comigo mesmo, qualquer tratamento flui bem. E aí eu vou para o casamento, eu esmalto, mas peraí, o casamento foi no domingo, eu esmaltei na sexta. Segunda você tira esse esmalte, no domingo você tira esse esmalte e volta para o seu tratamento e tá tudo bem, você continua linda. E justamente, eu acho que deixar bem posicionado, é ter o bom senso de que eu posso fazer uso da técnica, eu posso usar o uso do esmalte e eu posso ficar sem. Não é nem tudo nem nada, sabe? E Vânia, conta pra gente quais são os sinais. Você já falou de vários aqui, mas eu queria que você falasse se tem mais ou resumisse sinais de quando eu vejo no pé e eu falar, preciso de uma podóloga. O que você enxerga que é e também, claro, né, dentro desses sinais que a pessoa fala, eu preciso de alguém que tenha esse olhar personalizado, claro. O primeiro sinal que você deve buscar um podólogo é dor, tem um incômodo, não espere que ele se propague maior, ou ele vire uma ferida, ou ele vire algo que agora eu tenho que fazer, e aí você sai desesperadamente para um profissional e não se atenta ao profissional que você escolheu. A gente tem que entender que, infelizmente, em todas as áreas temos profissionais bons e profissionais ruins. E quando você deixa para buscar o profissional com a doença já instalada ou em um grau muito mais avançado, você fica na mão desses profissionais ruins. Porque você está tão desesperado pela dor que você quer resolver e você busca o que está perto da minha casa, você busca pelo preço, sem se atentar a esse olhar, quem que é o profissional que eu estou escolhendo para cuidar dos meus pés. Mas eu digo que a podologia você não deve procurar ela só quando tem a dor. Uma manchinha, uma simples manchinha na minha unha eu consigo resolver em uma sessão de uma boa limpeza, uma nutrição e uma orientação do que fazendo uma pesquisa e no histórico dessa minha paciente, o que ela faz, qual é a rotina, que sapato que ela usa, com o que ela trabalha. A primeira coisa que eu pergunto quando você senta no meu consultório é qual a frequência que você faz o seu pé, qual é a sua profissão, para mim entender aonde esse pé fica, para mim poder montar qual consulta eu vou te passar, qual a orientação vai caber na vida da Juliana e não qualquer informação, senão fica uma coisa vaga. Nossa, eu procurei ela para isso, ela falou de uma coisa. E aí qualquer tipo de mancha, já fica bem claro, tá, gente? Pinta no pé não é comum, o ideal é sim procurar um dermatologista.
E a primeira coisa que eu vejo não tá legal, eu já mando, eu mesmo encaminho. Eu acho que a dor principal é essa, é você olhar para o seu pé e ver que uma coisa que não existia está ali. Seja uma mancha, um descolamento de unha, que acontece bastante no mundo das mulheres. Outra coisa que eu queria deixar aqui, que fica legal falar para as mulheres, não tenham unhas compridas, elas são sim meio de foco de fungo se alojar na parte de dentro, ele precisa de uma porta para entrar, mantenha suas unhas cortadas. É só isso, não tem nada de mirabolante para que você procure um profissional. É você se olhar e não achou que tá bom, um calo, uma coisa incomodando diferente, no dia a dia, sabe? E quais os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, assim, para manter os pés mais bonitinhos? Um cuidado que vocês vão até rir um pouco, mas é um cuidado que eu acho que ele é o principal, primordial e que eu vejo que acontece recorrente, pelo menos no meu consultório, que as pessoas assustam um pouco quando eu falo desse assunto, é lavar o pé. Como assim, né? Como assim? Como assim lavar o Tem pé? algum equipamento especial? Ou é só uma buchinha básica? Um sabonete específico? Eu preciso falar isso pro meu filho, eu meus filhos. Vamos passar A gente fala sempre, lavou o pé. Tem que mandar um corte pergunta, para os né? filhos aqui. Lavar o pé da forma como ele deveria ser lavado. Um exemplo, o que eu pego muito lá, a pessoa marca a consulta para fazer um tratamento de micose. E aí eu vou conversar com esse paciente, eu vou olhar para esse pé, eu vou entender da rotina desse paciente. E aí eu vejo um acúmulo de células mortas em vários pontos, assim, de uma forma acumulativa mesmo. E aí a gente percebe que as pessoas não têm o hábito de lavar o pé como deveria ser lavado. E é assustador isso? Sim, mas você percebe que as pessoas perdem muito tempo lavando e hidratando o cabelo e fazendo skincare da pele. Sim. Quando chega à noite, de manhã porque está em cima da hora e está atrasado, e chega à noite está extremamente cansado, ninguém agacha. Mas sabe por quê? O que caiu de sabonete aqui, caiu no pé já. Tudo A que você ideia- lava Aí aqui, tem o ó, tapetinho, você raspa o pé assim. Você lava cabelo, você lava Eu o tenho rosto, pacientes lava... que falam E caiu tudo, exatamente então assim. assim, já é Como assim automático. lavar o pé? Eu preciso lavar É o pé? automático. Ficou o dia inteiro no sapato. É. E aí o não sujar o pé, o não pôr o pé na lama ou no barro, ou estar com o pé exposto na rua, eu não tenho por que esfregar o meu pé. Sim, você deve esfregar o seu pé, que é onde a gente elimina 30% das bactérias que vão promover o chulé, que vão promover Tá explicado ou agora. camuflar pontos que vai desenvolver fungo mais tarde. Então, a frieira é uma das micose de pele que está mais atrelado à higiene pessoal, que é o lavar o pé da forma correta, do que outra coisa. Parte dessa doença é da questão lavar o pé e como eu lavo o meu pé. E aonde vai esse pé depois que eu lavo? Porque as pessoas também têm o hábito de, eu lavo, mas mediano, que é aquela lavada que escorreu tudo de shampoo e sabonete do corpo, e eu dou aquela passadinha lá rapidinho, sem se atentar entre os dedos, sem se atentar na plantar. E aí é onde que você desenvolve odores diários. E aí vai... Eu ia falar uma coisa que eu gosto de fazer, não que eu seja o exemplo de lavar pés, mas eu gosto de pegar a esponja, aquela vegetal, e eu vou no pé e eu dou umas apertadas, eu vou subindo com bastante força aqui, como se fosse um carinhozinho, sabe? Isso, Tipo eu assim, também gosto pezinho, bastante. agora eu vou te dar uma drenada, assim, sabe? Porque ninguém pensa no pobre do coitado, e aquela esponjinha que você passa ela com mais força, assim, dá uma relaxada e já aproveita para limpar, né? Eu falo, se as pessoas tivessem o hábito, na verdade, de após o banho, se não consegue fazer no banho, durante o banho, devido ao espaço, e não é fácil agachar dentro de um box, um exemplo. Hoje, com os apartamentos tão pequenos. Sim, mas pensa que se você parar para secar o seu pé e pegar nele, sentir ele, ou passar um creme, você trabalha pontos ali que você consegue relaxar muito mais do que o banho inteiro. As tensões do nosso corpo, ela fica distribuída no nosso pé. Sim. A gente, no ato de passar um creme, você consegue tirar uma drenagem, um momento de massagem super importante que traz sim um relaxamento. E você dorme melhor porque você soltou aquela musculatura que ficou o dia inteiro carregando você para lá e para cá, ou comprimida devido a um tipo de sapato. Então, eu acho é o melhor meio de você amar o seu pé, é fazer esse ato de
quando for secar, dar uma apertadinha, ou na hora de passar o creme, fazer uma pressão um pouco mais reforçada ali no calcanhar. É uma dica que eu dou, é uma dica que eu tenho comigo. Ontem mesmo, quando eu cheguei de um evento em São Paulo, o dia inteiro numa feira, eu estava até com esse salto, não é grandes coisas, não é apertado, não me comprime nada, eu consigo ficar tranquila com ela o dia inteiro. Mas eu saí da minha rotina normal, então não tá legal, alguma coisa sofreu pressão. E aí eu fiz aquela massagem, gente, eu dormi tão bem. Maravilhoso. E aí me sinto assim, você se sente assim, cuidada. Assim como a gente faz quando faz uma massagem no nosso rosto, uma limpeza Com de pele. certeza. Sim, O é pé cuidado com os tem pés. os mesmos, tem essa mesma necessidade. O que se diferencia é que nos pés a gente tem muito mais neurosensor do que em outra parte do nosso corpo. Até tem uma mensagem que eu gosto do Leonardo da Vinci, eu acho, que o pé é uma obra de arte, é uma engenharia, uma obra-prima. Tem mais osso que o nosso corpo inteiro. Olha E só. aí, se você se atentar para a função do pé, no caso, o pé para mim é a alma do meu corpo, e não é por ser podólogo. Eu já tinha esse olhar para ele muito antes de ser podólogo. Os meus filhos, de minha filha, ela não tem essa necessidade de tem que estar na manicure para estar bonito, não. Meu pé está bonito, eu só vou na manicure para enfeitar ele de vez em quando, sabe? E aí é legal você ter esse pensamento sobre ele a partir de hoje. Você pode, eu tenho um assunto que é bem interessante, principalmente para masculino, que tem aquele uso do sapato direto ali no escritório, aquelas reuniões difíceis. Só de você massagear a ponta do dedão, você já libera uma dor de cabeça terrível. Tem vários meios de que você consegue, pelo seu pé, relaxar todo o seu corpo. Pensando que o nosso pé, a gente tem um microsistema do nosso corpo, né? Então, cada parte, pela reflexologia Pela podal, reflexologia, né? que é Então, uma cada área partinha linda. do nosso corpo é referente a uma parte do nosso corpo. Então, através dos pés, a gente consegue equilibrar o organismo também. Que maravilha, né? Exatamente. Isso é Por isso, maravilhoso. e massageando certas partes, a gente consegue aliviar sintomas Na também. dúvida, ó, tem um banquinho. Antigamente era difícil falar, tem um banquinho lá dentro do seu box, porque hoje em dia tem banquinho de plástico que você dobra ele, coisa baratinha, você deixa lá no banquinho, dentro do box lá do seu banheiro, senta lá, terminou de tomar banho, vai lá, pega o pezinho, pega a esponjinha. Eu gosto de ter aquela também que passa aqui na unha. E é importante esfregar o pé. Esfregar o pé, muito Não adianta só importante. sabãozinho. Não, o sabãozinho sim, mas pode ser com a sua mão. Aliás, a gente é um pouco contra a bucha, mas por meio de contaminação. Um exemplo, não tenho micose, eu posso sim ter uma buchinha vegetal, a gente usa, e tudo bem, principalmente para você promover esse relaxamento, é gostoso de sentir e de ver a espuma, né? Sim. Mas a bucha, no caso de quem já desenvolveu uma doença ou uma micose, a Daí gente vira já um meio, tira, né? Entendi. a gente já Porque não daí aconselha. contamina, né? Isso, mas pelo meio contaminante dela está num ambiente que é propício a desenvolver fungo, que é o quente, o úmido e fechado, né? E aí o ideal é, é o mais é ir no básico, é o sabonete mesmo e esfregar com a mão mesmo, sabe? Sentir o seu pé. Esse é o mais Maravilha. correto. Todo mundo cuidando do pezinho a partir de Todo agora, ó. mundo Várias lavando o lições de pé. casa, lavando Nossos pés que nos Nossos sustentam pés que e nos nos mantêm em pé. E sabe o que eu queria saber? Como é que esse seu método, que é um método conservador, você já falou lá no começo, ele se diferencia desses métodos tradicionais que a gente tem? Quais são as vantagens, os benefícios que os seus pacientes experimentam? O meu método é uma podologia avançada, porque você não vê esse tipo de abordagem em qualquer lugar. Inserindo sim as atualizações do mercado, assim como eu uso muito, que é o laser, o ozônio, trazendo benefício mais para o meu paciente estar bem mais assistido, mas também é o conservador, é conservando o que tem no meu organismo, que ele, independente do que eu faça, ele vai produzir novamente. Então eu não vou remover isso. Eu vou cuidar disso para que ele cresça numa proporção pequena, que não me traga dores, no caso de pressões na unha, que é o que as pessoas mais tiram, que é aquela pelinha debaixo da unha. A pessoa fala, tirei a minha pedicure tira muito corinho na unha, e aí é um meio de você levar a contaminação externa para dentro dessa unha, é um meio maior hoje de desenvolver a micose. Menos é mais, eu sempre falo. Outro método que eu uso bastante além de eu lavar o meu pé, não tenho micose na minha unha, não use a sua toalha de banho para secar o seu pé, se está com foco de fungo lá.
esse fungo vai ser levado para outra região do corpo. Então, assim, ó, tem micose, tem um protocolo gigantesco para você cumprir, para você barrar essa contaminação, barrar esse crescimento, né? O que eu falo para meus pacientes olhar para a unha, ela não tá bonita. Eu sempre falo assim, fica até meio, eles dão risada. Eu falo assim, olha para essa unha. Ele olha. Como tá essa unha? Tá bonita, tá saudável. Eu falei, isso é unha saudável. Agora você olha para essa unha totalmente distrófica, amarelada ou verde, como acontece bastante, que é um fungo mais predominante. Como você olha para essa unha e você continua deixando acontecer, ou usando a sua mesma toalha, o mesmo sabonete, e aí quando eu vou parar isso, como eu vou tratar isso, e isso realmente vai ser eficaz? Quando eu olhar para aquele problema, entender que ele é uma doença e separar ele do meu corpo. A doença está lá na minha unha, ele vai continuar lá na minha unha, eu vou olhar para ele lá e vou tratar ele lá. Cortando esse meio de contaminação cruzada que a toalha faz e o sabonete. Entendi. Por isso que eu desenvolvi um sabonete. Hoje eu tenho um sabonete específico de pé, e porque eu senti necessidade do meu paciente, como assim eu indico para ele lavar o pé e ele não acha um sabonete de pé? E eu preciso que o sabonete de pé para tratamentos de micose tenha a função fungicida e bactericida. Daí nasceu esse sabonete. E aí eu falo para o meu paciente, lavou o seu pé? Seca o seu pé com papel toalha, seca o seu pé com papel higiênico. Igual você falou do banquinho, eu uso o meu vaso, eu ponho meu pé em cima do vaso e seco assim rapidinho. Eu consigo uma secagem mais efetiva, mais rápida, sem eu ficar com aquela demanda de, um exemplo que todo mundo usa, é secar com secador. Sim. Cara, o tempo que você vai pegar, ligar na tomada, gastar energia, buscar seu secador, jogar água, você está jogando... Dá uma preguicinha às vezes. Além da preguiça do tempo, você pensa, você está jogando todas essas gotículas para dentro dos vincos ou dessa porosidade. Eu estou jogando umidade onde deveria estar seco. Então, ele não é efetivo. Eu falo, usa o papel. Ele tem uma sucção rápida, momentânea. Ele consegue chegar em pontos que a nossa toalha não chega. E aí eu barro essa contaminação cruzada que vai para o meu corpo. Um exemplo, mulher que trata de corrimento. Corrimento vaginal. O foco quase sempre está lá no seu pé. Olha que interessante. Parte de algumas contaminações fúngicas da nossa vagina, ela está atrelada a algum ponto do nosso corpo que levou para lá. Primeira coisa para que um organismo desenvolva na gente, nossa imunidade baixa. E a gente não consegue controlar isso o tempo todo, né, na vida que a gente tem. E aí eu tenho um foco de micose lá no meu pé. O que eu faço quando eu vou na ginecologista para tratar esse tipo de patologia? Eu faço o meu pé na manicure. Eu faço meu pé bem bonito e não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito recorrente falar assim, eu já fui manicure antes de ser podóloga, foi com essa profissão que pagou meu curso, e aí a pessoa fala assim, marcou para fazer o pé porque ela tem a consulta de ginecologista. Eu entendo que existe. Eu não penso assim, não. Tipo, para ir na ginecologista fazer o pé, porque é por vergonha, né? Pela estética. Para esconder. E aí você vai na ginecologista com o pé mascarado, bonito, elegante, esmaltado. Ela não vê esse foco e ela continua prescrevendo a pomada antifúngica. Olha só. Mas eu penso se também todos os ginecologistas têm esse olhar para o pé e faz essa relação. Isso, eu acho que não. Eu acho que é a minoria. Só que é aquilo lá que eu te falei, existe profissional. Por isso que é interessante você pesquisar, mesmo sendo convênio, quem é essa pessoa, como que ela atua, e indicações é muito importante. E se você não tem, mas se você é uma pessoa atenta à sua saúde, você fala assim, doutora, eu tô com esse negócio aqui, na hora ela vai ligar. Entendi. E aí ela vai te falar, procura um podólogo, procura um dermatologista para tratar aquilo, porque ela pode não relacionar a forma como ele está indo e vindo, mas ela sabe que tem que buscar ajuda. Algum dos tipos dos micro-organismos da unha, que é a Candida albicans, ela é a que mais dá na nossa mucosa da vagina. E normalmente a contaminação vem pela toalha. Pela toalha, pelo sabonete. O sabonete fica num ambiente quente, úmido, fechado. Aí eu uso o sabonete, eu devolvo lá naquela pocinha de água, naquela saboneteira. E aí ele fica lá. E aí é uma coisa que é constante. Um sabonete não acaba da noite por dia. A gente não tem uma troca de sabonete recorrente. E aí é onde os fungos crescem e aí junta a imunidade, imunológico, não está legal. Um meio contaminante, uma situação. Eu tenho foco no meu corpo, já tem que pensar isso. Independente se é pelo sabonete, como ele já está no meu corpo, ele já se instalou. O meu corpo já permitiu esse ser adentrar na minha pele. Então já é um meio de circular por outras regiões. Então,
Eu, como podóloga, vejo a toalha e o sabonete, que eu entendo que se eu não cortar essa rotina desse paciente, dessa troca de material, fazendo uso aqui, fazendo ali, eu trato lá e aí daqui a pouco esse fungo volta, tá? Mas onde ele estava que eu não vi? Tá recontaminando. Isso, como fosse uma recidiva. Então, Uhum. o estudo minha consulta personalizada, eu vou muito além de achar o foco para entender por que ele está com essa micose nova, por que ele está de novo insatisfeito com a situação. É mulher, tá? Aí eu pergunto, você tem com muita frequência? Tá, então eu tenho lá. E aí eu não tratei, eu não consigo dar fim, tá? Então tá vindo de outra região. Então eu busco entender todo isso para que meu tratamento seja eficaz ou a minha orientação seja mesmo válida para que você, mesmo não fechando o tratamento comigo, você leve isso para a vida. Ter esse olhar, eu acho super importante. A gente tem hoje sabonetes específico para o rosto, específico para aquilo. Então, por que não sabonete para o pé? Por que não lavar o meu pé, como eu faço horas em frente ao espelho, um skincare do rosto? E você tem uma linha, né, de tratamento. Fale um pouco da A sua linha. VX Alma e Pé. VX, alma e Nome pé. lindo. VX de Vânia Xavier, Alma e Alma e Pé. pé. VX Alma e pé é uma. Eu falo que a gente teve que manter o VX, porque a linha nasceu pela minha história. Alma é porque eu sou aquela pessoa que eu coloco alma no que eu vou fazer. A minha podologia, ela é uma podologia diferenciada. Eu falo que eu só cheguei a hoje, onde eu cheguei na área da podologia, por pensar diferente. Eu coloco alma no que eu faço, eu sou intensa no que eu faço. Aí a hora que fomos procurar o nome da marca, ele deu 3 nomes lá, a gente passa por várias pesquisas, né, várias entrevistas. E aí a hora que apareceu alma e pé, eu olhei para aquele nome e não tinha Deu outro. match. Deu match. É tanto a reunião era online, o cara estava em Floripa, a design estava em São Paulo e eu e meu filho em Jundiaí. E a hora que ele colocou os 3 nomes lá, ele já tinha escolhido qual que era, no ponto de vista dele como dono da empresa, né? Que cria marcas. E aí ele colocou ali as 3, uma na sequência da outra, e ficou esperando a gente escolher. E eu olhei pro nome e não falei nada. Sabe quando você olha os 3, mas você só observa um? E aí o André falou assim, Léo, vou começar por você, porque sua mãe eu já vi qual que ela escolheu. Ela não tirou o olho e eu senti daqui, e foi muito engraçado que a gente chorou simultaneamente. E ele falou assim, olha, se fosse a marca do Leonardo, moderno, tudo vai ser X, eu não lembro agora o nome, que era um nome bem moderno. Mas pensando no que a gente quer colocar dentro da nossa marca, e a história da minha mãe é VX Alma e Pé. E aí o André falou assim, é o que a gente escolheu. Aí ela, e você, Vânia? E aí a gente chorou simultaneamente, porque é um nome que encaixou com o que eu sou, com o que eu coloco dentro. A minha linha hoje ela é completa por 5 produtos, hidratante, revitalizante para aquelas pés mais ásperos. Todos para os pés. Todos para os pés. Exclusivos. Espero não sair da linha de pés. Assim, foi um mundo que me encantou muito. Eu percebi uma demanda, uma defasagem muito grande no resultado. Temos muitos produtos de pés, mas sem resultado, sem um cuidado assim com a essência. Não, peraí, por que eu vou olhar dessa forma, sabe? Aí são 5 produtos: o esfoliante, hidratante, revitalizante e o sabonete e um desodorante, que é o sérum, que é o que eu cuido no tratamento das unhas, que é o que está inserido, foi o que entrou primeiro na minha linha, que é o que eu uso no meu tratamento de micose, e o sabonete, que é o nosso xodó. Hoje eu tenho um deles que é uma aposta de mercado, que é um desodorante para as pessoas que usam talco, não sei se vocês conhecem ou fazem uso do talco. Para tirar as pessoas do uso do talco, a gente desenvolveu um desodorante que trata o chulé, cuida da frieira, mas seu pé fica sequinho, cheirosinho, sendo que você sem ter que passar por esse problema de estar com o pé totalmente branco ou manchando a casa inteira. Como que é esse produto? É spray? É um spray, um desodorante para quem tem chulé, para quem já desenvolve com recorrência frieira. Que legal. Ele também tem um perfuminho agradável, assim, bem gostosinho, que eu chego no final do dia, eu ainda sinto a hora que eu tiro meu pé do sapato. Que maravilha. Pensando hoje no dia a dia mesmo, saio do trabalho e preciso passar na nutricionista, eu tenho que tirar o sapato. Hoje você tira para se pesar, para se medir. Eu saio do meu trabalho, eu quero passar na massagista, eu preciso tirar o meu pé do sapato.
E aí a gente pensou, né, no paciente estar satisfeito e contente com a situação em que se encontra o pé dele. Com certeza. São isso. Que bacana. Parabéns pelo produto, né? Por toda essa linha aí maravilhosa. E eu acho que vale a pena deixar aqui também na descrição do vídeo aonde as pessoas podem encontrar esses produtos. Você vende eles no online? Sim, a VX Almipele está hoje tem no meu site, temos no Mercado Livre, no Mercado Shopping. Agora estamos começando a implementar eles dentro da farmácia. Que legal. Tá mais acessível. Que bacana. A gente vai deixar todos os meios de você conseguir ver essa linha, que é uma linha, eu acho que eu nunca vi uma linha só dedicada para os pés, né? Acho que é bem interessante. Vamos divulgar coisa boa, né? Vamos divulgar Esse coisa do boa. chulezinho aí, adorei também. Já tenho cliente lá em casa. Não vou falar quem é, não vou falar. Não precisa expor. Não preciso expor meus filhos, digo. Mas é assim, é sempre bom saber. E agora a gente vai para a nossa hora de mitos e verdades, certo? Você fala se é mito ou verdade. Primeira pergunta: cortar as unhas dos pés bem curtinhas evita a unha encravada. Mito ou verdade? Mito. Usar esmalte direto pode enfraquecer as unhas dos pés. Mito ou verdade? Verdade. Tem que, às vezes, dar uma pausa no o esmalte. correto é dar uma pausa. E também nutrir essa unha nessa pausa, não só tirar o esmalte. Passar um hidratante. Ter um olhar de usar um sérum, um óleo essencial, para repor, para reparar. Qual que é a frequência que você recomenda? Quanto tempo que eu fico com a unha pintada? Quanto tempo que eu fico com ela sem nada? Tipo, 15 dias pintada, 15 dias sem nada? Pensando no benefício do produto sobre a sua unha, ele tem também sua validade. É não passar muito mais que 10 dias, eu acho que 10 dias é suficiente. E aí você tem um exemplo hoje, a recorrência da pedicura é a cada 15 dias, né? O comum, né? Então, nesse período, 10 dias eu estou esmaltada, até completar o 15 eu estou sem esmalte, estou passando algum produto. Eu tenho uma unha forte, saudável, bonita, robusta. Eu não me preocupo em ficar passando material nela, mas só de ficar sem esmalte você já vai estar fazendo um cuidado legal. Se você faz o uso do meu sabonete, ele tem dentro dele nutrição, óleos essenciais que vai deixar sua unha também assistida, não é só para a pele do pé, ele também faz essa questão do cuidado com a unha. É interessante. Então, deixa com o esmalte 10 dias, tira, fica 5 dias sem, depois pode voltar a esmaltação. Isso, ter essa frequência de 2, 3 dias sem esmalte, aí você faz normalmente na sua rotina. Pensando como podólogo e necessidade do seu pé, eu falo para os meus pacientes, a cada 30 dias se fazer uma limpeza pensando em cuticulagem, né? Porque, a grosso modo, eu sou contra a remoção de cutícula. Mas para aquele paciente que tem muito em excesso, ele precisa de um pé esmaltado e ele não quer fazer passar por uma reeducação, que é o que eu faço quando você vira minha paciente, você fazer a cada 30 dias essa remoção, na outra você fazer só a esmaltação. Legal. E aí você consegue ter as duas coisas, mas sem expor seu pé a uma patologia de micose. Interessante. Então vamos para a próxima. Lixar a sola dos pés com frequência faz com que a pele engrosse mais rápido. Mito ou verdade? Verdade. Então, quando a gente está com aquela pelinha grossa no pé, qual é o procedimento? Hidratar? A esfoliação, para tirar as células mortas e acúmulo. Por algum motivo, você precisa entender, por algum motivo aquela aspereza chegou ali. É um período que há um exemplo, estou em obra, todo material que remete a pó, ele tem uma penetração muito mais grande na nossa pele. Então, é por um período, fui viajar, fui para a praia, andei muito na areia, então eu vou repor, eu vou colocar nutrição naquela pele, repondo água, e aí por si só ela vai voltando no estado natural dela. Mas se é uma calosidade, foi um sapato que provocou aquilo lá, eu vou tirar aquele sapato da minha rotina por um período, vou mudar, e aí eu consigo que o meu próprio organismo vai se ajustando. E aí você vai dosando, pode ser com uma pomada, um creme mais pastoso, pode ser um creme do uso diário, ou pode ser uma consulta no podólogo que ele vai entender o que está acontecendo, ele vai remover aquele ponto ali que está provocando aquela hipercalosidade ou hiperressecamento, e vai instruir você como você vai manter, e aí você mantém na sua casa sem grandes segredos. Assim. Bacana, ótimo. Então, próxima.
Micose nas unhas pode ser tratada apenas com esmaltes antifúngicos. Mito ou verdade? Micose na unha, tratar com unha. Apenas com esmaltes antifúngicos. A gente consegue tratar a micose nas unhas apenas com esmaltes antifúngicos? Verdade. Mito. Mito. Tem mais coisa para fazer? Tem muito mais. Aliás, tem várias classificações que só o esmalte não dá conta. Precisa sim do farmaco. Precisa sim de um controle de um outro de um outro produto. No caso do meu cedro, ele é ozonizado, fungicida e bactericida. E aí ele traz essa reparação e a medicação vai lá e mata o fungo. Então eu acho que hoje é muito difícil você conseguir tratar um fungo com a resistência que eles estão só com esmalte antifúngico. Você precisa ter algo complementar ali que traga mais proteção para essa unha, porque o medicamento ele também expõe essa unha. Sim. E agora, pé rachado é só um problema estético e não precisa de tratamento. Mito ou verdade? Mito. Precisa urgente de tratamento. Eu falo que dentro das patologias hoje que eu atendo no meu consultório, referente a pé, micose de pele, micose de unha, um dos mais graves são a frieira e a rachadura. Por elas obterem corte direto na sua unha, não só tem fungos que fazem com que isso aconteça, não é só um ressecamento pontual, precisa entender se tem uma ação fúngica acontecendo ali, ou se é porque a pessoa está sobrepeso, ou a pessoa ficou por muito tempo com aquela calosidade gerando aquele mesmo tipo de sapato. Eu percebi que ele tinha meu pé grosso, mas eu sou uma pessoa que não tem meios de trocar sapato, eu gosto daquele tamanquinho, eu piso sobre aquela madeirinha. E isso foi crescendo a ponto da unha ficar desnutrida e romper, ou eu tenho um fungo agindo ali, e esse corte ele é muito assim preocupante. Um exemplo, eu sou uma senhora e passo mal, ou eu preciso ficar em observação no hospital, ou eu preciso levar alguém da minha família para o hospital. É um meio de uma porta de entrada gigante de bactéria hospitalar. Ela tem acesso à sua corrente sanguínea muito mais rápido que uma micose que está ali há 20 anos destruindo sua unha. Porque está aberto, né? Porque está aberto. Então ela é mais grave. E com relação ao calcanhar rachado, também é a mesma gravidade ou é mais a unha? Não entendi. Porque você estava falando da unha rachada. Não, a pergunta foi a rachadura nos pés. É isso, mas que pode ser. Entendi que você estava falando de uma rachadura que pode estar na unha, mas não. Você está falando de estar na unha ou de estar em qualquer parte do pé? Na verdade, em qualquer parte do pé. Todo corte que está na região plantar e você está exposto, um exemplo, por que eu comentei da frieira? Porque a frieira, a ação dela é criar uma mucosa e romper nosso tecido. A grande maioria abre um corte entre os dedos. É isso que eu ia falar. Sangra, dói, e aí ele tem essa bactéria tem acesso direto à sua corrente sanguínea. Entendi. Você não tem mais aquela sua barreira de proteção. Já o que eu comentei da micose é que mesmo ela sendo distrófica, mesmo ela sendo antiga, a gente ainda tem uma barreira de proteção acontecendo aqui embaixo. É diferente de um corte, tá? Entendi. Ótimo. Vamos para a próxima. Usar sapatos apertados pode causar problemas como joanetes e unhas encravadas. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, né? Verdade. Desodorante spray para os pés ajuda a evitar o chulé. Mito ou verdade? Verdade. Eu tenho meu desodorante. Mas antes do desodorante é o sabonete e lavar os pés, porque eu aprendi. Claro, se não lavar o pé, não adianta usar o meu desodorante. Não lava o pé e bota o desodorantinho lá, não vai. Primeiro lavar o pé com sabonete específico de preferência e depois, se necessário, usar o desodorante. Eu falo que quando a gente vai abordar as pessoas para falar um pouquinho sobre o produto, para apresentar o produto, eu falo, lavando o seu pé da forma correta, você já elimina 30% das bactérias que vai promover aquele chulé. Então você já entende que o lavar o pé é sim crucial para qualquer tratamento de micose,
de frieira, de rachadura, porque é aí que você consegue abrir o caminho para preparar ele para assim a pomada ou o medicamento fazer efeito, assim como o desodorante. Senão você meio que mascara ou fecha uma bactéria ali e não vai te resolver o seu chulé. E você vai, Vânia, você falou que seu desodorante cura chulé e meu não curou. Tá, mas você lavou esse pé antes de Tipo assim, colocar eu esse comprei um produto. Você fez a sua parte? Você passar perfume. Tem que falar, você fez a sua O parte? chulé ficou menos fedorento, ficou mais cheiroso. Isso, é igual você pegar um profissional que trabalha na rua e tá super suado, um cheiro E difícil, botar. e colocar um perfume. Você não vai sentir o cheiro do perfume. Se O você Lógico. perfume tiver não mau vai hálito, fazer Não, e o efeito. vai ter chiclete não um resolve. futum, Enfim. Tem né? que tratar Porque a vai aquele bactéria, tem que cheiro, tratar ruim junto com coisa. tem que tratar a causa. O que está me causando aquilo? Um acúmulo de bactéria, um acúmulo de células mortas paradas ali muito tempo. Sim. Que ao não lavar o pé, você não remove elas, elas vão ficando acumuladas. E aí você percebe, quando eu falei lá no início os pontos do pé, aqui nessa região, eu vou fazer o seu pé, eu percebo que aqui tem um acúmulo. Aqui nessas regiões onde a água vem e para. Eu já entendi que você não esfrega o pé. Ai, não olho Independente o de meu, você não. falar ou não. E aí, Esconde seu pé. na hora de fazer o cuidado e a esfoliação que eu faço, a nutrição, os lugares que escorrega meu dedo e sai sebos e sebos. Então, o que eu entendi? Que há muito tempo aquele pé ali não está sendo lavado. Não é que, como assim vai ninguém lava o pé? Lá, se lava, mas de uma forma mediana, de uma forma Sim, não é o ideal. precária. E assim, terminamos a sessão Mitos e Verdades. E a gente precisa falar de um assunto super importante, que são aquelas condições especiais, diabéticos e idosos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da podologia para esses pacientes, especialmente os diabéticos, que a gente sabe que precisa de um cuidado diferenciado, né, Vânia? O diabético, ele é, sem dúvida, o pivô da podologia existir. Eu acho que o diabético é um dos pés mais graves que a gente tem dentro da área da podologia, pensando em patologias maiores, pensando em tratamentos mais severos. A podologia, para o diabético, ela tem um olhar mais diferente, mais cauteloso, mais cuidadoso, porque normalmente quem está diabético e que precisa de tratamentos como o meu, como podóloga, são idosos. Então, assim, a gente já entende que a gente já precisa ir devagar, né? É uma doença triste. Você não conhece nenhum diabético que está feliz, né? A gente percebe são senhores de idade que a hora que achava que ia poder se alimentar melhor e comer melhor, que conseguiram se manter ativos, Né, ou porque já criei meus filhos, já estou bem, agora eu vou cuidar mais de mim, vou poder. E aí ele se percebe nessa situação que eu não posso mais me alimentar com o que eu achava que eu podia comer, que agora eu posso bancar essa comida. É muito triste. Eu acho uma doença bem triste dentro da área da podologia. E a podologia conservadora é o melhor para esse tipo de paciente, porque aí eu não vou usar o método técnico, eu não vou fazer a técnica que é a podologia antiga, que todo mundo coloca, que tudo são pés. Se não tem ferida, não é diabético. O diabético, um exemplo, desenvolvia a diabetes. Nem sempre o seu pé é um pé diabético. Sim. O que a gente fala é que o pé diabético ele é desenvolvido. Eu posso desenvolver o pé diabético. Eu sou diabético, mas eu não desenvolvi o pé diabético, que é o pé já com ferida instalada, já com lesões que é o que leva a uma amputação. É um olhar bem assim, além de conservador preventivo, ele é também acolhedor. E você tem lá dentro das suas técnicas soluções que vão poder ajudar, inclusive, esse público. O que eu faço hoje, um exemplo, o que eu fechei lá em 2020 foi um nicho só, trabalhar só com a área da micologia. Então, hoje eu atendo só a minha consulta personalizada, que é para montar o seu tratamento, e o tratamento de micose. O que acontece é que pessoas que têm diabetes desenvolvem micose com mais frequência, então eles acabam chegando no meu consultório. Mas eu não tenho mais dentro da minha agenda pacientes só com a diabetes que me procuram. Quando fala que, quando
um exemplo no WhatsApp, fala por que eles estão me procurando, a gente já direciona ele para outro profissional, já não sou eu mais que atendo. Mas se ele tem diabetes e ele desenvolveu a micose, eu vou tratar a micose, eu também vou auxiliar ele nessa questão de cuidados para que não desenvolva a ferida ou não vá para uma amputação. E nesse caso é mais desafiador, então, uma micose de um pé diabético do que uma micose de uma pessoa que ainda não tem a doença. Sim, mais desafiador porque você nem sempre você consegue finalizar ou curar esse problema, mas eu consigo fazer com que ele tenha mais qualidade de vida, porque alguns remete à dor, porque a unha fica extremamente grossa, sabugosa, e aí eu consigo, essa unha possivelmente vai encravar em algum momento, ou ele não vai conseguir usar sapato porque ela está extremamente alta. Então eu consigo fazer com que ele tenha mais conforto e eu consigo fazer com que essa doença se estabilize e pare ali, e pare de avançar e trazer outras portas para outras infecções fúngicas no pé, como inflamação. Com certeza. Eu acho que é isso, né? Muitas vezes não tem como fazer trazer a cura, a gente sabe quanto é difícil, mas a gente mas consegue melhorar o estabilizar quadro e trazer e fazer qualidade com de que ele vida, né? não se desenvolva outras coisas juntos. Vânia, você nos deu aqui várias dicas, né? Aliás, né? Já tá Tava com a escutativa. Tava com a escutativa. Sim. Aqui a gente faz escutativa, viu? A gente escuta tudo direitinho e a gente aplica. A gente aplica. Mas eu gostaria de saber se você tem alguma outra dica de ouro, assim, para dar para os nossos telespectadores. Dica de ouro, ai, não guardei a minha dica de ouro, gente, porque eu contei que era Você já falou. não secar os seus pés doentes, tá, gente? Salva isso. Com a sua toalha de banho. Eu tenho pacientes que falam assim: ah, mas eu tenho uma toalhinha de pé rapidinho para fugir da minha consulta. Não, mas eu tenho uma toalhinha de pé. Eu falei: tá, mas é lavada junto com a outra na máquina. Aí ele: puxa vida, você me pegou. Ah, então tem que lavar separado. É tudo separado. Na verdade, a ideia é não contaminar nada e viver normalmente, tá, gente? Não é nada que você tenha que ficar preocupado. É secar, tá com o pé doente, seca com papel higiênico, seca com um papelzinho toalha. Mas só não seca com a mesma toalha do corpo. Não usa a sua toalha. E se usar, um exemplo, as meias, quem está tratando comigo, a meia tem que ser esterilizada antes de ir para a máquina. Ah, então, legal. É um estudo, eu olho a rotina, eu falo que não adianta eu tratar a sua unha com a melhor técnica, melhor protocolo do mundo, e o seu pé voltar para a sua rotina diária, que é o que a gente chama de reservatório do fungo. O seu sapato é um reservatório de fungo. Sim. Você já desenvolveu, então ele já mora lá. Então eu preciso cortar isso também. Essa dica de ouro. Vai tratar a sua micose de unha? Cuida também dos seus sapatos, senão não vai resolver. É muito legal isso que você falou, porque muita gente trata micose com creme, creme, e nada resolve. Nada disso, não faz o beabá, né? Só que é isso, você lavar com sabonete específico lá para os pés, secar com papel. Tem uma secagem muito mais rápida, é só você imaginar quando você coloca uma pocinha de água, em algum ambiente e seca com pano e com papel, qual que vai sugar água primeiro? O papel. E aí você descarta esse papel no lixo, não contamina nada, é muito mais rápido. Você faz a secagem que realmente deveria fazer. A toalha, imagina você tá lá com a toalha, você agacha, a toalha é enorme, pesada, você não vai entrar dedinho por dedinho. O papel, por ser mais maleável, você consegue, só fazer assim você já entrou em vários dedos. E eu coloquei isso dentro do meu tratamento, eu falo, gente, o que tem de paciente fala assim, meu Deus, já salvou minha vida. Porque a minha preocupação com essa, no caso, a frieira crônica, ou aquela umidade crônica que todo ano você desenvolve no inverno, aqueles dedos cozidos, sabe, branco, que não chega a desenvolver o fungo ali, mas é recorrente. Cara, se eu tenho essa preocupação, você já me livrou um tempo e uma preocupação que eu tinha que eu ficava, nossa, não sequei meu pé. Eu ia deitar e ficava me cobrando. Não sequei meu pé direito, mas eu tô cansada. O papel vai fazer isso por você imediatamente, sem ficar horas fazendo e descartando no lixo. Sem sofrer, né, Vânia? Sem sofrer. Temos um problema, vamos ver o que dá para fazer. Também vamos relaxar. Vamos facilitar a vida. Vamos facilitar. Na verdade, eu facilito a sua vida, porque aí você não fica preocupado. Claro. Se, aquela ponta foi um exemplo. Eu estava com um paciente outro dia e ele comentou que ele estava. Eu falei assim: sabe esse fungo aqui que você está negligenciando e não quer tratar? Você vai desenvolver uma hora ele na barba. Aí ele estava tratando o fungo da barba, ele quase caiu da cadeira. Nossa, minha dermatologista não falou isso para mim. Eu falei: é possível. É muito possível. Por causa da toalha. E a barba, você fica horas esfregando.
Então é um contato mais direto. Sim, porque não é liso igual o cabelo, você tem Não que é ficar não é aqui que eu faço assim, secou. E aí você percebe que você pode sim estar usando um material contaminado e depositando ele ali a longo prazo, e a imunidade, entre outras demandas, porque a gente tem que entender que tem aqueles que lavam bem lavado e tem aqueles que também faz mediano, e aí é foco para fungo. Sim, maravilhoso. Dicas importantes, práticas, né? E fáceis de implementar. E, Vânia, muito obrigada. Não tem nenhum segredo, é muito fácil. Não tem segredo. Então você está sem cliente. Não tem desculpa agora para não cuidar dos pés. Não tem desculpa. E precisando, claro, tem o seu trabalho, que é um trabalho diferenciado, totalmente focado hoje em micose. Com certeza você tem um trabalho que a gente já sabe de sucesso e que pode trazer muita qualidade de vida para esses pacientes e ensinar coisas básicas para essa pessoa poder aí, ó, ficar bem livre desse fungo. Né, gente? Menos é mais. Menos é mais. Quanto menos eu tiro, menos meu organismo vai produzir, menos problema eu vou acarretar. Um exemplo, lesões. As lesões de pós-manicure é tudo pelo exagero de tirar. Então, e aí vem uma infecção, inflamação, aí liga desesperada. Ah, eu tenho uma encravada. Aí eu falei, manda uma foto. Eu falei, não, você não tem uma encravada. Você está com uma lesão na pele, de tanto que ela forçou a região para remover aquela pele que ela não deveria remover. Ela, como assim você sabe disso? Eu falei, você vem aqui, eu vou aplicar um laser, você vai embora e você vai me agradecer que eu não desencravei sua unha. Eu sou contra desencravar a unha também em alguns casos, né, gente? Salva os casos. Sim. E aí ela fala, meu Deus, eu tô há 14 anos na mesma podóloga e ela desencrava minha unha sempre que isso acontece. Eu falei, então, deixa eu te contar. Condutas erradas. E aí entra o corte errado, que não necessariamente tudo é pelo um corte errado, tá? É uma somatória de coisinhas. E o pós, fiz minha unha hoje, vou lá e uso um sapato super fechado ou super alto. Vai aumentar a pressão naquela região, vai diminuir a circulação. Eu vou inflamar aquele dedo, porque ele já está sofrido. Entendi. E é uma simples lesãozinha que uma salmoura resolve. Gente, o que eu atendo de paciente online, que ela não vai no meu consultório, pelo menos umas 5 por semana eu atendo. E eu falava para ela assim, faz 3 dias seguidos salmoura, e depois me liga, se não resolver, aí eu agendo uma consulta aqui para você fazer a terapia laser. Quem que faz isso, gente? E aí ela fala assim, ai, obrigada pela atenção. Não, aí liga no outro dia, gente, eu não tenho mais nada de dor, já reduziu 70%. Se eu fosse a outra profissional, eu ia marcar para desencravar e tudo bem, eu ia ganhar. Então, a podologia que a Vânia entrega é essa, independente se está no consultório, independente se está na rua, independente se é no online, lá no Instagram. Eu nunca nem te vi na frente de você, não é mas você me procurou, eu vou entender a sua dor antes de colocar você na minha cadeira. Você vai ocupar minha cadeira, não é para tratar a micose, aí você vai me ocupar como eu cobro essa consulta, sabe? Como que eu explico para ela que uma salmoura na casa dela ia resolver? Então, a podologia da Vânia é essa. Por isso que você está aí, né? Voando, né, Vânia? Fazendo seu trabalho totalmente diferenciado. Conseguiu pegar um nicho super específico, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir fazer isso hoje em dia, e se especializar, escrever livro, ter uma linha de cosméticos. Então, assim, esse universo dos pés é realmente... Um bom profissional só prospera. Só prospera, né? E é a tua alma, é isso. Acredito nisso. Muito obrigada, foi maravilhoso. Eu que agradeço, foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. Bom, venha sempre. Vou voltar. Volte. Eu gosto de voltar, tá? Eu sou aquela que volta. A gente tem assunto pra tudo. Não, eu já chego trazendo um outro, tá, gente? Eu também sou uma pessoa muito assim. Nem fui, já tô indicando, mas você nem foi ainda. Mas ele quer a mesma linha que eu. Ele quer mostrar para as pessoas que é possível se cuidar sem você ficar escravo de uma agenda de um profissional o tempo todo. Eu posso te ajudar de longe também. A gente tem esse assunto também, ganha falando do mesmo jeito. A gente ganha fã, a gente ganha notoriedade, a gente ganha visibilidade. Então, acho que dinheiro não é tudo nesse sentido, sabe? É isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agora eu quero dar um recadinho para você que assistiu essa conversa maravilhosa, sabe tudo de pé, anotou todas as lições de casa aí. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar esse episódio com as pessoas que possam se interessar pelo assunto. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida e traz convidados assim maravilhosos para enriquecer a nossa vida de informação boa. Obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso! Foi ótimo!